Os Simpsons já estavam no ar há 13 temporadas, quando decidiram vir para o Brasil pela primeira vez. Os Simpsons vão para o Brasil! Esse era o começo de uma confusão ficcional e outra real. No Brasil dos Simpsons, o Rio de Janeiro tem um problema crônico com macacos e jiboias. A escola de samba ensina qualquer tipo de dança, que não é samba. E o transporte público é feito por dançarinos de conga. Sem falar na churrascaria, que abandona o espeto em cima do seu prato. As autoridades brasileiras não gostaram nada do que viram. Quem mais se irritou com a coisa toda foi esse cara. Ele é herdeiro da família que fundou o Copacabana Palace. E pouco antes do episódio ter ido ao ar, ele tinha ganhado do então prefeito do Rio, que era esse cara aqui, o cargo de presidente da RioTour. A RioTour é uma empresa pública, ligada à Prefeitura do Rio de Janeiro, com a missão de promover o turismo na cidade. Em um comunicado oficial, José Eduardo Gimli soltou: já que a Fox anda tão preocupada com os órfãos do Brasil e com a pobreza das nossas crianças, deveriam doar os lucros do episódio para o programa de assistência social da cidade. Àquelas alturas, a gestão de César Maia já tinha fama de ser hostil com qualquer um que prejudicasse o turismo no Rio de Janeiro. O prefeito já tinha processado até um meteorologista que tinha previsto chuva para o Réveillon. E é claro que eles pretendiam fazer a mesma coisa com os Simpsons. A ameaça de um processo contra a Fox foi feita por Gimli, o presidente da RioTour. Foi a partir dessa ameaça que a coisa pegou fogo. O caso repercutiu na Câmara dos Deputados e até o presidente do Brasil, na época, foi convidado a se envolver. Questionado pela imprensa, ele se manifestou através de um porta-voz. Disse que o desenho trazia, abre aspas, uma visão distorcida do Brasil e se recusou a fazer qualquer outro comentário. Não demorou muito para o caso chegar na imprensa internacional. A maioria das reportagens ridicularizava a reação da RioTour e lembrava daquele processo contra o meteorologista que tinha previsto chuva. Só depois de toda essa repercussão, o produtor dos Simpsons, James Brooks, emitiu um pedido de desculpas. O texto de Brooks ignorava o presidente da RioTour e o prefeito do Rio de Janeiro. Nenhum dos dois era citado. A última frase do texto era de uma ironia que as autoridades brasileiras não conseguiram compreender. Se isso, que é o pedido de desculpas, não resolver a questão, Homer Simpson se oferece para lutar com o presidente do Brasil no Celebrity Boxing da Fox. Celebrity Boxing era um programa que colocava celebridades decadentes para lutar num ringue. Mas o presidente da RioTour talvez não soubesse disso, porque o pedido de desculpas pareceu respeitoso o suficiente para ele. Depois do pedido, Gimli disse numa entrevista: se eu presidisse uma empresa minha, particular, manteria a ação, mas eu sou secretário e presido uma empresa pública. Não posso correr risco de perder uma ação cara. O prefeito do Rio, César Maia, não voltou a tocar no assunto depois do pedido de desculpas. Fernando Henrique Cardoso nunca participou do Celebrity Boxing, mas os Simpsons voltaram a falar do Brasil depois disso. This is the most disgusting place we've ever gone. What about Brazil? After Brazil. Na dublagem brasileira, essa frase foi omitida. Esse é o lugar mais nojento em que já estivemos. Sério? Você acha mesmo? Se eu falei é porque acho. E tem um precedente para essa omissão, porque o episódio em que os Simpsons visitam o Brasil foi exibido no mundo inteiro, mas a Globo, que tinha os Simpsons na grade de programação naquela época, preferiu não colocar no ar. A decisão fez sentido, porque nesse episódio a emissora também é alvo de uma crítica. Aqui, o Bart fica hipnotizado por essa apresentadora infantil. Essa é uma sátira da Xuxa. E se você discorda, é bom que você saiba. Essa personagem já tinha aparecido nos Simpsons antes. And South American sensation, Xuxa, Xuxaxi. A referência para isso aqui é de fato a Xuxa. O que não é uma surpresa, porque na primeira metade dos anos 90, a Xuxa tentou se estabelecer na TV norte-americana. Today is a party day, so let's sing. We have songs, we have music, we have a lot of surprise, and we have our friends and special guests too. Yeah, Robert Armstrong, just a moment ago. Robert Armstrong Nelson, the butterfly. You know, Orlando is so difficult. Come on.
Give me a break! I will! And I will be back! Só que o programa gringo da Xuxa só durou uma temporada. Nos Estados Unidos, os figurinos e as danças da apresentadora brasileira foram considerados sexualizados demais para um programa para crianças. Toda a crítica cultural ficou chocada com o que o Brasil considerava entretenimento infantil. Parte desse choque pode ser observado até hoje. Nesse livro, por exemplo, tem um artigo de um professor brasileiro chamado Diego Costa. E esse artigo é uma tentativa de explicar o fenômeno da Xuxa para os norte-americanos. Aqui está escrito que a maior resposta da crítica no auge da Xuxa foi a de que ela estragou uma geração inteira, sexualizando as crianças cedo demais. Mas esse artigo não é o único registro de como a crítica cultural reagiu à Xuxa. Também tem esse livro de uma pesquisadora americana chamada Amélia Simpson. Aqui, a coisa fica ainda mais pesada. A autora escreve que as performances de Xuxa na programação infantil mantêm o status dela como símbolo sexual, modelo da revista Playboy e atriz de filmes eróticos. Nesse livro, dá para perceber que na TV norte-americana, a Xuxa foi um choque. O choque dos norte-americanos com o entretenimento infantil brasileiro também pode ser sentido nos Simpsons. Anos depois da primeira visita deles ao Brasil, os Simpsons voltaram para o país, para que o Homer apitasse os jogos da Copa do Mundo. Nessa segunda visita dos Simpsons, todos aqueles estereótipos toscos sobre o Brasil são deixados de lado. A única crítica que eles mantiveram foi contra a Xuxa. Rapaz, o Crush devia arrumar umas letras dessas. Apesar disso, a crítica dos Simpsons contra o nosso entretenimento infantil nunca ganhou tanto destaque quanto aquele ataque de macacos no Rio de Janeiro. Por que é que ninguém no Brasil falou disso, hein? Eu precisava da resposta. Então subi a montanha mais alta e fui falar com a mulher mais sábia. Quando os Simpsons visitaram o Brasil pela primeira vez, a TV Globo não exibiu o episódio e também não se manifestou contra aquela sátira da Xuxa. A estratégia usada por eles foi a do silêncio. E parece que funcionou. As autoridades do Rio de Janeiro ajudaram essa estratégia sem querer, porque quando o prefeito do Rio e o presidente da Rio Tour ameaçaram processar a Fox, eles fizeram com que a opinião pública se concentrasse em outros aspectos daquele episódio. Então quer dizer que a reação das autoridades do Rio só foi boa para a Globo? Não, a reação das autoridades do Rio também foi boa para as autoridades do Rio, porque ela ajudou a população a esquecer dos problemas reais da cidade, mas só por um tempo. A realidade sempre se impõe. Muito obrigado por compartilhar esse vídeo. A gente não gosta de ficar pedindo para você se inscrever no canal, mas a lógica do YouTube é crescer ou morrer. Então, a continuidade desse canal tá nas suas mãos. Sem pressão. Ainda bem que a gente tem as pessoas generosas que participam da nossa campanha de financiamento. Elas são recompensadas com um podcast exclusivo. E com artes. Um muito obrigada pro Mica Santos. Muito obrigado ao Gilberto, bem acompanhado pela Meire e pela Clara. E muito obrigada pro Caio. Caio, se o pinguim voltar, a culpa é sua. Volta do pinguim! Isso aí, alguém tem que defender esse pinguim nesse canal.